com muita credibilidade internacional. Falam que a relação energia renovável pela energia fóssil do etanol de cana-de-açúcar é da ordem de 9. E isso expressa o CO2 evitado. Então, esse CO2 evitado para cana-de-açúcar, para etanol de cana-de-açúcar, deve ser, segundo as minhas contas, da ordem de 90% e não de 30%. Certo? E se eu gostaria, por favor, se o senhor pudesse olhar esses números, porque se o senhor olhar esses números e refizer as contas naquela outra figura com relação ao CO2 evitado com o etanol consumido no Japão, considerando o transporte, mesmo assim vai dar um número favorável e vai ser aí que é uma questão muito importante, que a análise deveria também contemplar alternativas. Quais são as alternativas que o Japão tem? Quais são as alternativas que os outros países têm para reduzir as emissões de CO2? Então, eu acho que, se o senhor colocar esses números nessa perspectiva, o etanol brasileiro vai ser a melhor, se não a melhor, uma das melhores opções em termos de redução de mitigar CO2. Não? Essa é uma consideração, por favor, se o senhor puder analisar. A outra consideração que eu gostaria de... Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Né? É lógico que também, quando nós comparamos com uma alternativa, o petróleo que vem ao Japão também tem CO2 para chegar aqui. Então, não é a mesma coisa do Brasil, mas não é tão longe quanto o Brasil, mas também tem outro CO2. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte. Dentro da estratégia japonesa para mitigar CO2, haveria talvez um interesse de utilizar recursos como o melaço e o açúcar C, produzido aqui na região do Sudeste Asiático e também na Oceania. A Austrália e os países do Sudeste Asiático produzem uma quantidade importante de melaço e de açúcar C, açúcar de baixa qualidade. Se o Japão comprasse esse melaço e esse açúcar C, isso melhoraria as condições do mercado internacional de açúcar e ajudaria a criar um mercado internacional do álcool. Isso talvez fosse uma coisa muito interessante que indiretamente promoveria o etanol brasileiro e o açúcar brasileiro no mundo. Muito obrigado. Sim, essa pergunta, que realmente eu estava prevista, o conteúdo da pergunta, na verdade, que esses 2 slides que eu recebemos perguntas, que estas gráficos Life Cycle Assessment, que nós fizemos, em japonês, está escrito tudo base, biografia em japonês, que eu não traduzi para inglês. Então, esses números que retirados como referência, assim, todas as pesquisas. Então, existem vários processos para chegar a esse número. Então, a celulose, ou materiais que podem se usar aqui no Japão, resíduos de madeiras. Então, assim que dá começo, então, lignocelulose ou madeira, cultivando, esse processo não está incluído. E aqueles madeiras de demolição de construções, também esse trabalho não está excluído. Então, se incluir tudo isso, fica mais alta. Então, o cana-de-açúcar que está calculando o preço, todo o valor assim desde plantação e cultivo. Então, se realmente cálculo fica muito diferente, se incluir esse processo ou não. Então, por isso, premissa precisa esclarecer premissa de cálculo. Então, isso seria uma maneira correta de cálculo. Então, que realmente esse dado que se usou aqui, aquele dado que se usa lá no Brasil deve ser muito diferente, porque se nós usamos fontes diferentes. Então, como o professor Cortes disse, que 90%, então, por aí, então realmente isso que o Brasil
que a nossa visão do Brasil e do nosso efeito que é calculado aqui no Japão, é que nós precisamos realmente estudar mais sobre isso. Assim. Outro slide. Sobre esse gráfico, e que realmente pode dizer a mesma coisa, que que nós usamos os dados de uma órgão de pesquisa aqui no Japão. Então, essa parte de cultivo e plantação está representando grande parte. Então, se não pensar nisso, então a emissão fica bem menos. Então, esse também é que a plantação e colheita, a energia está calculado aqui. Se não calcular, incluir isso ou não, assim, vai dar um resultado bem diferente. Então, mesmo contando plantação e cultivo, então, produção de etanol é efetivo. Então, eu gostaria que compreendessem esse ponto. E que não sei se realmente é difícil de entender, de responder bem a sua pergunta. A pergunta era longa, né? Então, será que eu respondi? Já, お二人、手短にじゃあお願いいたします。Mas duas pessoas, assim, de uma breve pergunta, por favor. O professor Saka. Que realmente ciências, eu não tenho muita informação científica tão profunda, mas muito obrigado pela explicação. Gostaria de fazer duas perguntas. Eu sou de JICA, estou responsável de desenvolvimento da região rural. Amanhã eu vou fazer minha palestra. E a primeira pergunta que eu quero fazer é que da sua palestra sobre produção de bioetanol, é que usar o material no uso de ligocelulose tem muitas dificuldades, assim que nós tivemos a impressão. E também utilizando, precisa ter uma estratégia que é com o uso de materiais que existe aqui no Japão, que produzir etanol. Então, depois de muitos especialistas dizem que esse tipo de etanol, esse tipo de energia, bioenergia, seria um processo transitório até chegar a bateria hidrogênio, pilhas hidrogênios. Então, este processo seria quantos anos? Precisa nós continuar esse processo, quantos anos, até quando? E também o uso local, produção local e uso local, isto é muito impressionante, mas assim, vendo somente etanol, quando pensando somente etanol, assim, pensar nesse produção local e consumo local, isso seria efetivo, mas como biodiesel, no caso do biodiesel, sem processamento pode se usar, assim que eu ouvi dizer. Então, quando pensa nisso, então essa possibilidade de biodiesel seria uma outra alternativa. Acha melhor alternativa? Como o senhor acha? Então, a primeira pergunta é que como tem o problema de dar relacionamento com a indústria automobilística, os carros, por exemplo, precisa mudar de motor flex, vai demorar 10 anos pelo menos. Então, quem que possui carro, quando compra um novo carro, ele usa esse carro, mesmo carro, 10 anos. Então, é que nós precisamos fazer isso, assim, sempre pensando daqui a 10 anos.